Familiares de manifestantes presos em razão dos acontecimentos de 8 de janeiro reuniram-se ontem em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Eles entregaram à OAB uma carta aberta pedindo a liberação dos detidos e o direito à ampla defesa. Gabriela Rita, porta-voz do grupo, falou com exclusividade para a Revista Oeste sobre o ato. Nós queremos a individualização das condutas e o respeito a essas pessoas que nunca responderam um processo, que não tiveram passagem pela polícia. E nós sabemos as situações graves que estão acontecendo no Brasil. Pessoas que já tiveram 7 passagens policiais, que estão matando crianças, permaneciam soltos em liberdade. E os nossos familiares que não tiveram a conduta individualizada permanecem presos, mesmo sem nunca ter pisado numa delegacia. Eu vou pedir para a produção exibir a carta aberta que foi assinada por esses familiares dos presos que estão em Brasília. Eu vou ler um trechinho aqui. Aspas. Jamais defenderíamos a impunidade. O que buscamos é a justiça, a punição na exata medida dos eventuais crimes cometidos. Se a lei prevê que réus primários com residência fixa, com trabalho comprovado, responsáveis pelo provimento da família, respondam à justiça em liberdade, por que manter presas pessoas que preenchem esse pré-requisito? Esta carta aberta é um grito de socorro de nós, familiares, que já tentamos por todos os meios, no âmbito do processo legal, obter a justiça. Entre os presos por mais de 90 dias estão um idoso com câncer que necessita usar fralda, idosos com comorbidades, autistas, mães com filhos menores de 12 anos, pessoas com problemas psicológicos, cardíacos, diabéticos e com debilidade motora. Tais situações já foram apresentadas inúmeras vezes com os devidos laudos à justiça e foram ignorados. As comorbidades sequer constam na decisão que manteve essas pessoas presas. Respeitamos o Supremo Tribunal Federal, a Justiça e as entidades que sustentam o Estado Democrático de Direito. Exatamente por isso, queremos jogar luz à situação dos nossos familiares para restabelecer o respeito a princípios básicos do arcabouço jurídico brasileiro. Silvio Navarro. Pois é, a gente tem que voltar a esse tema no dia 12 de abril. É absolutamente lamentável, né, Paula? E num trecho que você leu aqui, eu anotei, diz assim, olha, como é que é? Queremos a justiça, saiu aqui, queremos a justiça, né? Ou seja, eles estão justamente pedindo que as pessoas que cometeram atos de vandalismo, de depredações, sejam julgadas, punidas, condenadas com o máximo rigor da lei, como nós falamos aqui desde o dia seguinte a tudo que aconteceu em Brasília naquele 8 de janeiro. Nós não passamos pano para ninguém que cometeu algo fora da lei. Ocorre que só aqui na Revista Oeste nós temos reportado casos como esses. Pessoas que não tiveram a conduta tipificada, individualizada devidamente, pessoas que estão presas há mais de 90 dias, como diz a lei, portanto estão presas de forma irregular. Tem casos de pessoas doentes, com comorbidades, autistas, pelo que foi lido agora há pouco, idosos, pessoas que não têm acesso aos seus advogados, à ampla defesa. Então, Paula, veja, não adianta os ministros do Supremo... Nessa semana, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes e a presidente da Corte, Rosa Weber, foram à Papuda, foram aos presídios, né? Tem até uma cena do ministro experimentando ali uma quentinha. Isso foi divulgado, saiu na imprensa de modo geral. Não adianta eles irem lá fazer esses gestos e simplesmente não tomarem uma decisão que já passou da hora de ser tomada, que é libertar os presos políticos. Essas pessoas se tornaram presas políticas. Tudo isso vai passar algum dia, vai ficar para páginas ruins da nossa história, tristes lembranças. Porém, muita coisa do que essas pessoas estão vivendo talvez nunca mais passe na memória nem na vida delas. As marcas psicológicas, os traumas que elas viveram, tem mães aí com crianças pequenas que não veem ou seja, são crianças que não veem os pais, os avós há mais de 3 meses.
E não estamos falando de criminosos, de facções criminosas que estão lá aterrorizando o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, nem do PCC. Nós não estamos falando do Sérgio Cabral, nem de outros políticos que foram condenados e já estão soltos por corrupção, por pilhar os cofres públicos. Nós estamos falando de pessoas que chegaram a Brasília depois daquele 8 de janeiro, que foram embarcadas em ônibus e levadas para um ginásio da Polícia Federal e só lá descobriram o que estava acontecendo e foram levadas para a cadeia. É disso que nós estamos falando. Isso precisa acabar. A gente precisa chegar aqui neste programa e falar: acabou, não tem mais nenhum preso político no Brasil. Augusto, vamos acompanhar o que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, vai fazer com essa carta aberta que foi entregue ontem, né? Vou até ler mais um trecho aqui, ó, que a carta é um grito de socorro de nós familiares que já tentamos por todos os meios, no âmbito do processo legal, obter a justiça. Olha, o Supremo, vou repetir aqui, tem manchas, poucas, no passado que nunca mais vão desaparecer. Os juízes que passam por lá são lembrados, né, os juízes que passam vão lembrando aos que chegam o seguinte: o Supremo não poderia ter deportado para a Alemanha nazista a mulher do líder comunista, do chefe comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Ela estava grávida da filha brasileira que nasceu num campo de concentração alemão e ela morreu no campo de concentração. Pois o que faz agora o Supremo com essas pessoas, esses brasileiros, isso vai se inscrever, vai ser inscrito também na história das torpezas praticadas pelo Supremo. Não tenham dúvida, os fatos sempre se impõem. E nós vamos lembrar daqui a muitos anos que eles estão pedindo apenas que sejam tratados como cidadãos que esperam um julgamento da justiça. Eles querem a condenação dos culpados. Eles querem que cada caso seja tratado individualmente como manda a lei. Eles pedem que sejam respeitados os prazos estabelecidos para todo tipo de prisão. Existem presos em regime fechado, na Papuda e na Colmeia, ainda mulheres e homens, e existem os presos num novo tipo de prisão domiciliar especialmente cruel, porque aos efeitos inerentes à prisão domiciliar você tem agora a humilhação, que é imposta pela obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica. Essas pessoas moram em cidades pequenas e não saem de casa para não serem expostas sem terem feito nada. Já o próprio ministro Alexandre de Moraes confessou que não se achou prova alguma de que eles participaram de algum ato criminoso. Essa história de atos democráticos vai ser provado na CPMI que isso aí é uma balela, não existe essa lei. Isso é uma interpretação autoritária ou totalitária de um gesto qualquer praticado por um ser humano. Essa história de golpe é uma piada. Seria pela primeira vez um golpe praticado por civis desarmados, sem nenhuma articulação militar. A CPMI vai descobrir coisas que o governo não quer ver averiguadas. Por quê? Porque vai aparecer o envolvimento de pessoas que apostaram no caos, apostaram na crise. Esse negócio de o golpe de 8 de janeiro não vai colar. Não adianta tratar o povo brasileiro como um bando de idiotas. E a OAB precisa ter um pouco de vergonha na cara e providenciar o que eles tanto reivindicavam para o Lula e que sobrou para o Lula: o direito de ampla defesa e o devido processo legal.
É hora de acabar com isso. Nenhum homem, seja ministro do Supremo, comandante do Exército, chefe do Executivo, chefe do Legislativo, nenhum homem tem o direito de inventar leis. Nenhum homem tem o direito, numa democracia, de prender porque não gosta da pessoa. Não são juízes os ministros do Supremo. São ministros eleitos por um único voto, do presidente da República, com a chancela da sabatina do Senado. Portanto, é hora de devolver o Brasil à normalidade. E a OAB e entidades jurídicas que queiram merecer esse nome precisam parar de desferir tapas na cara dos brasileiros honrados todos os dias. Enquanto isso, estão soltos os bandidos do Petrolão e do Mensalão, vários deles pagos por nós em cargos de ministro e na presidência da República.